É que não veio junto. Pessoal, aqui na igreja é necessário que a gente faça um pouco mais de silêncio, senão a próxima vez o padre não vai deixar de explicar. A igreja, ela também tem uma grande importância para a cidade de Guape, né? Vou dar um breve sobre a história da igreja. Se alguém tiver alguma dúvida, só abrir a mão para a gente estar falando. Eu não posso falar muito alto, então é necessário que todo mundo faça silêncio. Está conseguindo me ouvir aí? Tá legal? Então, ó, Basílica do Senhor Bom Jesus de Guape. Sem dúvida, esse templo católico é o mais suntuoso construção da cidade. Feito em pedra argamassada e óleo de baleia por escravo entre os séculos XVIII e XIX. No seu belo interior encontra-se imagens de santos, entre elas a Nossa Senhora das Neves e do Senhor Bom Jesus de Guape. A Sala dos Milagres, que é na parte de trás que vocês vão ver, com objetos deixados pelos devotos, por graças recebidas e relíquias usadas nos ritos. A construção da Basílica do Senhor Bom Jesus de Guape foi iniciada no ano de 1787. 1787. É a data inicial da construção. Quando era governador da capitania de São Paulo, Dom Bernardo José de Lorena. A administração do empreendimento... Oi? Peguei a mão para falar? A administração do empreendimento ficou aos cuidados de Padre Diogo Rodrigues da Silva, nascido em Santos, faleceu em Guape em 1821 e foi sepultado na antiga Igreja das Neves, demolida em 1858. O próprio Padre Diogo conclamava a população para as obras da nova igreja, e ele mesmo era o primeiro a pegar as pedras, trazidas em canoas, depositadas no Porto Grande e levá-las até o local das obras. Então, o próprio padre, na época da construção da igreja, ele mesmo, que a história conta pra gente, ia lá, pegava as pedras, que elas eram trazidas de canoas, e ao invés de ele esperar os pedreiros contratar, ele mesmo acionava a população para que eles fizessem um mutirão para dar início à construção, né? Devido à falta de recursos, as obras prosseguiam e paravam, e somente seriam parcialmente concluídas em 1856. Prestaram atenção, pessoal? Olha a data de início da construção, 1787, olha o término da construção da igreja, 1856. 100 anos para construir? Então demorou bastante, né? Bastante tempo para fazer a construção da igreja. Quando o templo foi inaugurado pelo padre Antônio Carneiro da Silva Braga. A matriz foi inaugurada ainda inacabada, e as duas torres sequer haviam sido construídas. A torre do lado do mar, que é essa, do lado do mar e do lado da terra. São as duas torres, né? Lado do quê? Lado do mar, porque ela está apontada para o mar, e lado da terra que eles dizem, porque está mais próxima da terra, né? A torre do lado do mar é dedicada ao Bom Jesus. Só foi inaugurada dia 30 de junho de 1876. A torre do outro lado, chamada Torre da Terra, dedicada a Nossa Senhora das Neves, foi terminada em alguns anos mais tarde. Os douradores da igreja chegam no dia 19 de janeiro de 1872. Vindo do Rio de Janeiro, a cantaria foi executada pelo mestre canteiro José dos Reis. Cantaria, para quem não sabe, são construções em pedra. Cantaria, mestre canteiro, são pessoas que esculpem e talham em pedra. José dos Reis, que também veio do Rio de Janeiro, e por Agostinho Moreira Martins. Em 29 de julho de 1873, subiu o sino grande da Torre do Mar. Então, primeiro, em 29 de julho de 1873, foi quando subiu o sino da Torre do Mar, ou seja, para quem está vendo de frente como eu, do lado direito. Foi o primeiro sino a subir. Doado ao Bom Jesus pela firma Oliveira Bastos e Mesquita, do Rio de Janeiro. O sino foi batizado como o nome do apóstolo São Pedro. Então, o nome do sino do lado direito é São Pedro. O primeiro relógio foi colocado no mês de outubro de 1879. Foi mandado buscar pelo provedor da Irmandade do Bom Jesus, capitão José de Carvalho. Os dois anjos com cornetas que adornam o altar mor foram doados em 1912.
Vamos procurar os anjos lá? Embaixo. Tá vendo? Um de cada lado? Ali chama-se altar mor. Tem 2 anjos lá em cima também. Então, mas são os que estão com a corneta. corneta. Isso. O assoalho de madeira da nave principal foi substituído em 1925. Os afrescos que decoram o teto dessa mesma nave foram executados pelo consagrado pintor paulista Ernesto Tomazini, auxiliado por seu irmão João Tomazini, em 2 etapas, nos anos de 1924 e 1926. Em 1956, por determinação papal, a Igreja do Senhor Bom Jesus de Guape foi elevada à categoria de basílica. Nesse ano, numa grande festa, a verdadeira imagem do santo saiu pelas ruas da cidade. Então, como a gente pode perceber, aqui dá realmente fala sobre a história da igreja, início de construção, quem foram os construtores, quem foi as pessoas que fizeram a pintura. Depois, se vocês... Todas essas informações, pessoal, ela está naquele livro, Iguape, Princesa do Litoral, que é do Carlinhos, que tem a capa da cidade. Não sei se vocês conhecem ou já receberam nas escolas. Se não tem, as bibliotecas da escola tem. Todas essas informações que eu estou passando para vocês, está lá no livro. Claro que para estar preenchendo o relatório de vocês e dar uma enriquecida, é legal que vocês pesquisem lá mais a fundo e para estar completando aí o relatório de vocês. Mas acredito que em relação à função da igreja, a importância da igreja e quando ela foi, teve o título de basílica, a gente esteve passando para vocês. Agora tem algumas explicações, né? As pinturas, como vocês podem perceber do teto, são todas policromadas, né? Com uma pequena camada revestida de ouro. Vocês podem perceber. E também, na nave, na parte do altar mor, a gente também consegue perceber, tá vendo? Claro que aquilo ali não é ouro puro. Tem uma mistura, mas tem uma pequena película de ouro também revestida. Não, ouro mesmo. Revestida. Mas se a gente chegar ali e raspar, não tem valor nenhum, porque a gente não consegue só fazer a remoção do ouro, né? Então não vale a pena tentar roubar a igreja. A gente consegue observar também que ela é bem decorada, né? Onde tem algumas colunas que representam a sustentação, tá vendo ali, ó? As colunas em Corinto, elas representam a sustentação do altar e a pomba da paz, né? Tá vendo lá? Espírito Santo. Qual que é a pomba? Espírito Santo. Aqui a gente tem na nave da igreja mais uma pintura, né? E a parte figurativa, onde ficavam as autoridades que são nas partes superiores da igreja. Perguntas, dúvidas? Professor, então vamos lá para o museu? Já encaixa? Foi? Quem pintou a igreja? Então, aqui ele fala que a pintura dela, essa parte do afresco que decoram, é executado pelo consagrado pintor paulista Ernesto Tomazini, auxiliado por seu irmão João Tomazini. Ele é falecido já? Falecido. É verdade que aqui dentro tem um túnel? Pessoal, a pergunta que ela fez, se é verdade que dentro da igreja tem um túnel. Tem um túnel. Na hora que nós saímos aqui na parte fora da igreja, eu vou explicar para você uma outra coisa, mas em relação ao túnel, existem sim histórias que dizem que aqui da Basílica para a casa paroquial, que é aqui ao lado, existe sim um túnel que era para caso de algum eventual ataque, os padres, as autoridades da igreja conseguirem estar fugindo. Mas eu, particularmente, nunca tive acesso a isso e também nunca ouvi alguém que falasse, não, eu fui lá, eu vi. Então, não sei te informar. A maioria das construções antigas do Rio, geralmente eles falam que tem. Vocês assistem alguns filmes que falam, né? Em outros países aí que tem aquelas construções antigas. Geralmente tem por causa dos ataques, né? E já que a gente tocou nesse assunto, não vamos nem sair. Olhando de frente, quando a gente olha as casas, elas vão afunilando. Não sei se vocês perceberam, a Rua do Funil, por isso que chama-se Rua do Funil.
Elas vêm assim, ó. E até fecham lá atrás. Por quê? Porque se eventualmente tivesse um ataque na época, era muito mais fácil eles fecharem lá a entrada e se isolarem aqui dentro para poder se articular para de repente receber um ataque. Então as casas, elas serviam, propriamente dita, de proteção para os moradores. Então acredito que a própria igreja ela tenha também um mecanismo de defesa das suas autoridades, como um túnel de repente ou alguma parede falsa, pode ser que essa parede aqui seja uma passagem, a gente não tem nenhuma informação precisa para dar para vocês, por isso eu não consigo afirmar. Quando ele fala do ataque, já falaram para vocês do Morro do Espia? Não. Você sabe qual é a função? Não. A doutora Márcia pode até falar melhor, mas eu fiquei sabendo, não sou iguatense, depois que eu vim, é Morro do Espia justamente para eles estarem viajando. Vocês sabem onde é o Morro do Espia? Vocês aqui na frente, ó. Se a gente olhar lá na porta, tá vendo? Morro. É o Morro do Cristo. Do Cristo. Que é o que é espia? O que é espia? Consegue E visualizar. espia é onde ele ficava olhando para ver se não tinha ataque, por causa dos ataques com navios. Navio. Para ver se não vinha assim, ataques de piratas, essas coisas que tinha. Sim. Era, né? Também. É que lá começou a história, né? Onde vocês moram é que começou a história todinha de Iguape. Sim, a Iguape dá início em Capara, né? Todo início da história da Iguape era para ser é Capara. iniciada em Capara. Capara é mais velho que Iguape? Muito mais, muito mais. Você Muito sabia mais que Iguape porque- era para ser Capara? Né? Pelo menos. Não, na verdade assim, Se fosse para a ideia, né? isso, na verdade assim, Passaram por lá, né? a cidade de Iguape, ela veio para ser o centro aqui por conta de um prefeito que achou por estratégia, por estar mais próximo até mesmo do mar pequeno, da própria praia, instalar a cidade aqui, mas Iguape se deu início na vila de Capara. E Por causa do vento também, né? por conta de vento, de Intensidade de ataques, vento, ter era mais muito facilidade para grande. ataque, tudo isso aí se Natureza, transferiu né? para cá. Por causa da natureza, da água, do vento, tudo espantou. Aí o pessoal veio e achou um local. Mas o início de Iguape foi no Foi, Capara, como a morre de professora Capara, onde falou. vocês moram. Tá vendo? Vocês são importantes. Deixa eu fazer uma pergunta. A imagem do Bom Jesus, ela veio para cá, para essa igreja, mais ou menos em que época? Então, pessoal, essa imagem do Bom Jesus, ela tem uma história assim bem Conhece interessante. assim, mais ou menos, né? A história. Conhece a história da imagem? Eu conheço. Então, o que aconteceu? Essa imagem ela foi achada por pescadores, né? E eles queriam transferir ela para outra cidade, para Cananéia, tentaram a princípio e Peruíbe. Só que, uma vez que eles tentavam manusear a imagem para Cananéia ou Peruíbe, falavam-se que 30 homens não conseguiam levantar a imagem. Ela ficava com um peso absurdo. Uma vez que transportavam ela aqui para Iguape, ela ficava que parecia uma pluma. Nossa, Tão leve. Então, assim, são histórias que contam, que a gente não consegue definir realmente se é verdade ou não, mas que, por estar registrado em livros e tal, Pode ser até uma lenda, mas Pode pode ser. ser algum que tenha algum fundo de verdade. de verdade, porque senão não seria tão contado. Agora, a data, provavelmente, que ela veio para cá, eu não consigo te responder, professor. Mas Você sabe, Márcia, quando que a imagem veio para cá? A imagem do Bom Jesus? Onde ela foi achada? foi no mar lá, né? A parte ali da Jureia ali. Isso. Foi perto, foi, né? Jureia. Só que essa parte que eu quero dizer, ela tá sozinha também no livro. Tá no livro. Aquele livro que tem na escola. Qual é o nome dele? Vocês nunca viram aquele livro? Já. Teve aluno até que andou ganhando aquele livro. Só pra cá. Iguape. Né? Teve uma época que foi doado. Foi doado na Todos os escola. alunos que eram da prefeitura ganhavam. Então, minha neta que veio morar aqui ganhou um livro para esse livro em casa. Né? Então, olha, já tem um colega de vocês que tem o livro. É verdade.
mas tudo bem. Eles pesquisam, é bom até que eles pesquisam. Eu não tô achando aqui. Eu lembro, essa minha data eu não lembro, eu sei que ela veio bem depois. Vamos lá, professor. É igreja